Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziela Miquelon e hoje eu vim apresentar para vocês o meu artigo intitulado Efeitos da estimulação elétrica de alta voltagem e da microcorrente na cicatrização de feridas crônicas. Um artigo que fez parte de um projeto de pesquisa do curso de fisioterapia da UNOESC Campus São Miguel do Oeste. Então, feridas crônicas são aquelas feridas, que ocorrem em interrupção do tecido corporal. E elas têm uma difícil cicatrização, normalmente demoram mais do que 6 semanas. E isso ocorre por diversos fatores, tanto trauma quanto afecções clínicas, ou seja, diabetes, hipertensão, alteração vascular, alteração nutricional, neoplasias e entre outros fatores. Elas são consideradas um problema de saúde pública, porque elas precisam de internações recorrentes, cuidados domiciliares, terapias adjuvantes e tudo isso eleva o custo para o sistema de saúde. Essas feridas elas causam danos aos tecidos, Os primeiros são os sinais de inflamação, dor, calor, rubor, edema e perda da função. Após isso, então, a gente tem início as fases de reparação. Primeiramente, vai ocorrer depósito de fibrina, então aquele coágulo que tem após a lesão, onde ela vai fazer uma barreira, tanto para a saída de sangue e fluidos, quanto a entrada de materiais exógenos, bactérias, sujidades, enfim. Então, a gente tem início as fases da cicatrização. A fase inflamatória ou exudativa inicia logo após e dura aí 4 dias. Então, onde vai ocorrer uma migração das células de defesa, neutrófilos, linfócitos, para fazer aquela limpeza. Então, ela tem como objetivo remover os tecidos desvitalizados daquela região. Em sequência, então, a gente tem a fase proliferativa, que aí é em torno de uma semana, 20 dias, que é onde vai ocorrer a granulação dessa lesão, Onde vai começar a fazer a remodelação desse tecido e também vai ter angiogênese, ou seja, a formação dos novos vasos sanguíneos. E a última fase, mais tardia, dura aí meses até anos, é a fase de remodelamento ou maturação, que é onde então vai ter a nova formação da estrutura desse tecido, que está vindo agora. As feridas crônicas elas geram alterações na qualidade de vida, então tanto de funcionalidade, então mobilidade, conforme o local da lesão, às vezes se é no tornozelo, a pessoa tem limitação da mobilidade, tem alteração da imagem corporal, alteração do autocuidado, das atividades de vida diária, e a fisioterapia entra justamente aí. Então, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, fazendo com que esse paciente retorne o quanto antes para a atividade de vida diária dele. Dentre os nossos recursos, então, nós temos a estimulação elétrica de alta voltagem, que é uma corrente que estimula a circulação local, fazendo com que tenha migração das células inflamatórias e proliferativas, fazendo com que acelere o processo de cicatrização. Ela também tem efeito bactericida. E a microcorrente, que também tem efeito bactericida, anti-inflamatório. Tem muitos estudos, então, que mostram o controle da dor, do edema em pacientes portadores de feridas. Então, o nosso objetivo foi verificar a eficácia da estimulação elétrica de alta voltagem e da microcorrente na cicatrização de feridas crônicas. Então, é uma série de casos, 9 feridas cutâneas, 5 foram estimuladas com alta voltagem e 4 estimuladas com a microcorrente. Foram feitas 27 sessões, 2 vezes por semana. Então, teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. E a gente realizou na Clínica Escola de Fisioterapia da UNESC Campus São Miguel. Então, após os pacientes passarem pelos critérios de inclusão e exclusão, a gente fazia a ficha de avaliação, registro fotográfico, assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, termo de uso de imagem, e nós fazíamos a reavaliação a cada 3 sessões. Então, a gente fazia a limpeza e higiene dessas feridas, o registro fotográfico, então, a uma distância de 15 centímetros, mais ou menos, do centro da lesão. Usávamos uma régua para auxiliar na mensuração depois. Transferimos essas imagens para o AutoCAD e lá fazíamos a mensuração da área dessas feridas.
Então, a alta voltagem, a gente usou parâmetros de 100 Hz, 100 volts por 60 minutos. A polaridade foi invertida a cada 3 sessões, sendo o protocolo iniciado com o polo negativo como ativo. Então, o eletrodo ativo foi colocado sobre a lesão e o dispersivo, né, que necessariamente precisa ser maior, ele precisa dar 2 vezes do ativo, cerca de 25 centímetros de distância da lesão. A microcorrente, então, 5 Hz, 200 microamperes por 60 minutos, utilizando 2 canais dispostos em torno da lesão. E esses eletrodos, então, eles tinham o comprimento da lesão para garantir que toda a ferida iria ser estimulada. Então, fazíamos a limpeza da úlcera, a remoção do curativo, limpeza com soro fisiológico por meio de jatos para não ter fricção. Durante o atendimento, a cavidade da úlcera era preenchida com soro, colocados os eletrodos metálicos, né, e a gaze estéreo, ou sobre a lesão, ou em torno da lesão, conforme a qual a corrente era utilizada, fixados com esparadrapo. E ao término da sessão, então, ela era umedecida, tratada, né, com a pomada que o paciente fazia uso em casa e colocado o curativo novamente. Então, a nossa descrição dos casos: sujeito 1, masculino, 60 anos, apresentava úlcera rasa na região lateral da fíbula esquerda há cerca de 18 meses, decorrente de uma lesão no trabalho. Então, foi submetido à intervenção com alta voltagem. Ele iniciou na primeira sessão com 5 centímetros quadrados de área e após 27 sessões, então, ele estava com 6,4. Então, teve um aumento aí na área da ferida. Sujeito 2, masculino, 73 anos, úlcera decorrente de uma picada de aranha no calcanhar, há cerca de 3 meses. Também foi submetido a alta voltagem, iniciou com 5 centímetros quadrados, teve um aumento na segunda e terceira sessões, e depois ele foi decaindo até na 27ª a gente conseguia alcançar a cicatrização completa dela. Aqui algumas imagens, né, dos pacientes. O sujeito 3, então, feminino, 74 anos, apresentava uma úlcera de origem vascular na região da tíbia direita, há cerca de 12 meses. Foi submetida, então, à intervenção com alta voltagem. Era uma ferida um pouco menor, então ela tinha 0,5 centímetros na primeira avaliação, e após 3 sessões, então, a gente conseguiu alcançar a cicatrização completa. Sujeito 4, feminino, 52 anos, portadora de 2 úlceras de origem vascular. A ferida número 1, então, presente há cerca de 36 meses, ou 3 anos, né? E a ferida número 2, presente há cerca de 1 mês. Então, era na região da tíbia direita, né? Acima do maléolo. E no gráfico, então, a ferida 1 pelo tracejado e a ferida 2 pelo contínuo. Então, a ferida número 1 começou com 6 centímetros quadrados de área e finalizamos com 1,4. E a ferida número 2 iniciamos com 2 e finalizamos com 2,3, também aumentou um pouquinho. Aqui algumas imagens. O sujeito 5, então masculino, 54 anos, apresentava ferida causada por um acidente de máquina agrícola na região da tíbia direita, presente há cerca de 4 meses, então foi submetido à microcorrente. Iniciamos com 23 centímetros quadrados e finalizamos em 9 sessões, alcançando a cicatrização completa. Sujeito 6, masculino, 67 anos, úlcera na região do pé esquerdo após sofrer amputação de Chopard há cerca de 1 ano, foi submetido à microcorrente. Iniciamos com 5 centímetros quadrados e finalizamos em 15 sessões com cicatrização completa. Aqui também algumas imagens. Sujeito 7, masculino, 64 anos, apresentava úlcera de origem vascular na tíbia direita, presente há cerca de 13 anos. Realizou diversas intervenções cirúrgicas sem sucesso, foi submetido à microcorrente. Iniciamos com 79,3 centímetros quadrados e após 27 sessões a gente estava com 23 centímetros quadrados. E o sujeito 8, masculino, 27 anos, portador de ultradepressão na região sacral há cerca de 20 anos, também fez diversas intervenções cirúrgicas,
e também foi submetido a microcorrente. Iniciamos com 4,9 centímetros quadrados e ele fez 21 sessões, finalizando com 2. Ele interrompeu, então, o tratamento por motivos pessoais. Lembrando que todos os outros pacientes que não alcançaram a cicatrização completa com as 27 sessões foram encaminhados, então, ao estágio, né, do curso de fisioterapia para dar continuidade ao tratamento. Então, aqui também algumas imagens, né, dos 2 últimos pacientes. Então, o teste de Mann-Whitney foi aplicado para comparar a diferença da área entre os grupos alta voltagem e microcorrente. Não foi estatisticamente significativa, então, mostrando igualdade entre os tratamentos. No nosso estudo, então, a gente teve redução parcial ou total em 7 lesões, 4 estimulado com microcorrente, 2 fechamento e 2 redução, e 3 com alta voltagem, 2 fechamento e 1 redução. E ainda 2 das lesões, então, tiveram aumento da área, sendo ambas estimuladas com a alta voltagem. Porém, essas feridas têm diversas, diferentes etiologias e classificações, o que não nos dá diferença entre as técnicas. Então, nossa discussão, Gui et al. 2013 comparou a alta voltagem, aplicando 2 vezes na semana, por até 100 sessões, e observou, então, cicatrização completa em 3 das 4 feridas que avaliaram. Santos, Nascimento e Andrade, 2009, estudaram 6 indivíduos, né, aplicando a alta voltagem e o placebo 3 vezes na semana por 24 sessões, e não tiveram resultados significativos, porém 5 das 6 lesões diminuíram sua área e uma das lesões aumentou o tamanho. Pollack et al. 2016, 77 pacientes com úlceras de pressão, dividiram em 3 grupos, controle, ultrassom e alta voltagem, aplicando 5 vezes na semana por 6 semanas. Não tiveram diferenças significativas, mas observaram importante redução na área e evolução no processo cicatricial em ambas as intervenções, assemelhando-se ao nosso, que não teve resultado significativo, porém a gente observa um bom resultado quando comparado ao todo, né, as duas técnicas. Corello et al. 2012 compararam a microcorrente e um grupo controle em 14 indivíduos 3 vezes por semana durante 4 semanas. E a microcorrente, então, apresentou redução significativa da área, porém sem diferença quando comparada ao grupo controle. Pollackini, 2019, 9 pacientes com feridas cutâneas de diferentes etiologias, 2 vezes na semana por 15 sessões. E verificou-se, então, uma melhora da qualidade de vida e redução da área das lesões, tanto quando a microcorrente foi aplicada de forma isolada, quanto quando ela foi associada ao laser. Então, nossa conclusão, que as feridas crônicas elas possuem diversas etiologias e evoluções, sofrendo interferência de inúmeros fatores, tanto individuais, né, quanto dos parâmetros que a gente utilizou, né, que ainda não se tem um consenso. Então, isso interferiu nos nossos resultados. Mas tanto a alta voltagem quanto a microcorrente geraram resultados positivos, né, na variável área, cujos números não demonstraram diferença entre os protocolos. E ressalta-se a importância de mais estudos clínicos a fim de viabilizar uma indicação mais assertiva do recurso e dos seus parâmetros, a partir então das características específicas das lesões de cada paciente. Então, meu agradecimento ao UNOESC, ao Governo do Estado de Santa Catarina, UNEDU, e às minhas professoras orientadoras, a professora Viviane Aze e a professora Ana Paula Gauer. Aqui as nossas referências. Era isso, muito obrigada.